Olá, poeta aqui. Hoje num cenário diferente. Embora eu não ligue muito para o cenário, porque o importante é a mensagem e não tudo que há em volta, né? Então, o que eu queria falar para você é o quanto que você tem que se preocupar com a sua vida, né? O tempo está passando, a gente está envelhecendo e o que que a gente tem feito para que a nossa vida ela seja confortável ao longo do tempo? Obviamente nunca será, porque a gente sempre está vivendo em batalhas internas e externas, seja no seu trabalho, no seu dia a dia, mas é possível a gente viver uma vida plena, mesmo que a gente não tenha paz externa. E quando eu falo paz externa, é a gente não viver em guerra, obviamente, com o nosso exterior. E faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que o que forma o homem, o ser humano especificamente, são as guerras que ele enfrenta, seja ela interna ou externa, e faz com que nós evoluímos como pessoa. Obviamente ninguém tira isso de letra, mas a gente sabe que conforme você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, a sua vida ela tende a ser cada vez mais intimista, né? Você se torna uma pessoa que se fecha para o seu mundo ao invés de você buscar validação externa através de mídias sociais ou de amigos ou coisa que seja, né? Hoje, quando a gente vai passando os anos, a gente entende que cada vez mais a nossa solitude e o nosso pequeno círculo íntimo, ele é muito mais importante do que a gente ser venerado pela torcida do Corinthians, né? Ah, falo isso porque eu sou corintiano, mas é só um exemplo. Observe as pessoas que são relevantes, né? Elas não têm pai, então, diferente do Neymar, eu posso andar na rua sem que eu seja reconhecido. Então, isso me traz mais segurança para poder transitar em muitos lugares. Agora, o Neymar ele não pode transitar em lugares públicos ou até em lugares que ele o faria se não fosse conhecido, relevante. Então, eu uso esse exemplo, obviamente ele é gritante, mas é para elucidar o meu ponto. O que mais importa na nossa vida? Será que é a gente agradar a plateia ou agradar a nós mesmos? E, sabe, eu vejo que o mundo ele caminha para isso. As pessoas, embora nós sejamos a geração mais conectada, né, da história da civilização, né, nunca se houve tanto aumento de depressão, de suicídio, aumento de catástrofes no sentido de pessoas, né, cometerem atrocidades. E isso é muito triste, porque muitas vezes a gente acha que nós devemos agradar a gregos e troianos, mas na verdade a vida ela tem que ser vivida para nós mesmos, né? Sem se importar o que as pessoas vão falar ao nosso redor. Obviamente que é importante sim a gente receber um retorno das pessoas com relação a nossa postura, a nossa atitude, mas no final das contas, o que mais importa é o que nós achamos de nós mesmos, entendeu? Nós seremos as únicas pessoas que viveremos conosco para sempre, até a nossa morte, né? Até o fim da nossa vida. Então, assim, quanto mais confortável você tiver com você, com a tua forma de ser, com a sua maneira de olhar o mundo, melhor. Porque nada melhor do que você mesmo para direcionar isso. A felicidade, ela está muito correlacionada ao interno, interior, do que propriamente ao exterior, né? Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muitos amigos, se eu tiver bons relacionamentos, né? Se eu tiver muito dinheiro, isso é importante? É. Mas se eu não tiver, eu tenho que considerar que isso também não me faça pensar que eu sou um fracassado ou que a minha vida ela não vale. Eu me lembro que eu vi uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que ela era cantor, é um garoto, um jovem, e ele estava fazendo uma live. E aí, nessa live, ele cometeu suicídio, porque ele entendeu que a audiência que ele tinha, mais ou menos uns 10 mil seguidores no Instagram, não dava o devido valor e a devida atenção que ele
merecia. E aí o que que ele fez? Ele fez uma live e nessa live ele tirou a própria vida na frente dessas pessoas. Foi uma coisa muito absurda e grotesca, mas olha o que essa pessoa foi capaz de fazer, porque ela estava buscando validação externa. Talvez no interior dele, ele não tinha felicidade. E ninguém pode suprir algo que a gente não tem, né? A não ser nós mesmos. Independente de qualquer contexto, seja trabalho, dinheiro, relacionamentos, não importa. Se você não se auto-preencher, não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. Obviamente, as pessoas buscam na fé, né, cristã, espírita e afins para se preencher. Então ela vai atrelar muito a Deus, né? Então Deus ele pode preencher o nosso vazio e concordo, mas isso depende muito mais de nós, né? Então o vazio que eu tenho existencial, etc, ele tem que ser preenchido com a minha própria vida. Eu tenho que estar satisfeito com a vida que eu levo, eu tenho que estar satisfeito com as coisas que eu faço. Obviamente não é fácil, a gente sabe que viver no mundo que nós vivemos não é fácil, é muito difícil, mas você tem que estar tranquilo internamente, mesmo sabendo que a tua vida por fora, né, é um caos, ela tem problemas, né? Eu vivo numa cidade como São Paulo, imagina como é o caos de São Paulo. Mas eu tenho paz porque eu entendo que o exterior ele não pode definir quem eu sou, ele não pode mudar as minhas variáveis internas, né? Então, a minha essência, o meu caráter e afins não pode ser comprometido e abalado pelos fatores externos que eu vejo. Então, porque o lugar é violento, ou porque a infraestrutura é ruim, isso pouco importa. Obviamente que nos incomoda, como qualquer coisa, mas internamente eu não posso deixar isso me abalar. Sei que há problemas, há gargalos e afins, mas o que importa é o meu bem-estar. É se eu estou bem. E mesmo no caos eu tenho que estar tranquilo, né? Aí a gente pega um viés, por exemplo, dos monges, do budismo, né? Quando eles fazem ali a sua meditação, nada os abala, porque eles estão imersos em si mesmo, nos seus próprios pensamentos. E isso é tão poderoso porque faz com que eles não se abalem com o que está acontecendo ao exterior deles, e sim, eles tenham paz para continuar ali focando no que é mais importante para eles, que é eles mesmos. Então, às vezes a gente acha que a gente deve fazer muitas coisas, que a nossa vida tem que estar super ocupada, e tal, mas, no final das contas, a gente tem que estar satisfeito conosco, né? Não importa se você vai ser o Lewis Hamilton da vida, o Michael Phelps, o Usain Bolt, o, o Messi, né? O Elon Musk, isso pouco importa. O que importa é você ser você, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com seus erros, com seus fracassos, com suas vitórias, e estar confortável com isso, estar feliz com isso. Não é fácil você chegar nesse nível, mas é um exercício diário. É um hábito que você tem que criar para que você se torne confortável consigo mesmo, com a sua presença, com tudo que há em volta de você. E eu acredito que a gente só alcança esse nível quando a gente olha para dentro. Quando a gente para de olhar para o nosso exterior e começa a olhar de fato para a nossa vida. A lição que eu queria deixar aqui é que olhe mais para você. Passe tempo com você. Pense mais sobre como você pode ser efetivo em fazer você mesmo feliz. Eu gosto muito de estudar, de ler, e quando eu estou fazendo essas atividades, eu me sinto muito satisfeito, porque eu estou investindo em mim. Eu estou dando tempo para que eu me qualifique, para que eu me torne uma pessoa melhor e que eu seja cada vez mais esclarecido. Então, uma vez que eu faço isso, eu tendo a cada vez mais ter paz comigo mesmo. Eu sei que tem pessoas que são muito mais gênios do que eu, pessoas que são muito mais relevantes do que eu, são melhores do que eu, são mais ricos do que eu, mas ninguém é igual a mim. Ninguém vai ser igual a mim. Mesmo que eu tenha um irmão gêmeo, ele não vai ser igual a mim. Ele terá suas particularidades, tudo bem, né? Eu acho que é bem por aí. Então, uma coisa que eu posso deixar aqui é: cuide de você. Olhe para você, olhe para si mesmo. Nada melhor do que você mesmo para direcionar o que é relevante para sua vida e o que te faz bem e o que vai te auxiliar. E eu sou apenas um instrumento aqui para compartilhar minha percepção, né? Minha forma de ver todo esse lado. Eu tenho lido um livro que fala sobre pontos fortes,
E para que a gente não fique dando vazão para o nosso ponto fraco e sim amplificar os pontos fortes, que é muito mais relevante. E isso começa quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente começa a olhar internamente e a gente vê que realmente as coisas só vão acontecer se nós fizermos aquilo de fato de dentro para fora. Então pense nisso, entregue para as pessoas, entregue para o mundo, entregue no seu trabalho, entregue na sua vida o melhor que você tem. E o melhor que você tem está dentro de você. Então, não deixe ninguém abalar quem você é. Não deixe que fatores externos defina a sua personalidade, a sua pessoa, o seu caráter. E sim o que está dentro. E o que está dentro externo é o que está fora. Né? Então, tem um provérbio que diz que se teu corpo, né, se os seus olhos forem luz, todo teu corpo estará em luz. E se os seus olhos forem maus, todo teu corpo estará em trevas. Então, assim, tenha bons olhos com você mesmo. Porque eu sou meu maior crítico, mas também sou meu maior fã. Eu acredito que eu deva ser a pessoa mais importante da minha vida e eu deva ser a pessoa que mais torce por mim. Não tem muito segredo. Sobre isso, a vida, e essa é a graça. Cada vez mais a gente chegar a esse nível para que a gente possa ser uma pessoa melhor e pare de olhar para a vida alheia achando que sempre haverá alguém melhor do que a gente. Pode até haver, mas ninguém será você. Então, tamo junto. É isso. Até a próxima. Deixe seu comentário, o que você possa compartilhar comigo, para que eu possa aprender também. E se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu ficarei muito grato, porque a minha mensagem vai chegar a mais pessoas. Então, conto contigo e